Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sara Alencar e nós vamos dar continuidade a essa página de entrada aí do livro Imagimorfia do Kerby Rosanes, tá? Como vocês viram, eu tô usando em essencial duas paletas do Tris Vibes, que é a Aurora Boreal e a Botânica. Mas com o passar do tempo vocês vão ver que eu vou pegar uns 3 lapisinhos da Escandinavos, tá? Pra gente tentar agilizar ao máximo esse nosso colorido. Então aí, como vocês estão vendo, eu tô usando 2 lápis da paleta Aurora Boreal, que é o Campo Magnético e o Hemisfério Norte, tá bom? Então é um tom de azul mais escuro e um tom de azul quase preto, tá? O Hemisfério Norte é um tom de azul quase preto. Ele é realmente bem escuro, mas não chega a ser um preto mesmo não, tá? Então, eu diria que ele é uma mistura meio azul acinzentado, puxando pro preto, vamos dizer assim. Então, eu tentei fazer uma camada suave das duas cores, uma na parte de cima da baleia e outra para a parte de baixo da baleia, tá? E depois eu vim fazendo meio que um zigue-zague nessas, que seria tipo uma escama da baleia, mas a gente sabe, eu acredito que baleia não tem escama, tá? Mas como o Kerby deixou essas achuras aí em cima da baleia, eu resolvi fazer tipo umas achuras mesmo aí, tudo meio mirabolante aí, para depois vir com o campo magnético e tentar harmonizar mais as coisas, tá? Então, é isso que eu tô fazendo agora. Então, vocês vão ver que eu vou acabar passando várias camadas. Eu tô usando só esses 2 lápis, tá? Mas eu vou acabar fazendo várias camadas e usando o peso da minha mão para fazer a mudança de cor aí, que nem que eu tô fazendo aí embaixo, né, que vocês estão vendo agora. Só com o peso da minha mão mesmo eu consegui fazer esse degradê, tá? Então, depois eu venho comentar mais um pouquinho com vocês. Prontinho, peguei o meu primeiro lápis, que eu falei pra vocês que eu ia acabar usando da paleta Escandinavos, que é o Neve, tá? Eu achei necessário dar uma harmonizada aqui nessa baleia. Tava ficando um pouquinho de poros e o lápis branco também ajuda bastante a fechar esses poros. E eu usei ele pra isso. No entanto, que eu voltei com o Hemisfério Norte pra dar uma escurecida, tá? Porque, querendo ou não, o lápis branco ele dá assim uma clareada no desenho. Então eu vim passando aonde eu já tinha passado e aonde eu queria que ficasse um pouquinho mais escuro, tá? Então foi para isso que eu usei o lápis branco e foi por isso que eu voltei com o lápis escuro para acender mais a cor, já que o branco ela deixa a cor um pouquinho mais morta. Partindo para pintar esses arabescos esquisitos que o Kerby deixa por trás do desenho, eu usei o Geleira, tá? Também da paleta Aurora Boreal.
E aproveitei também para pintar um pouco o que seria o mar, já que eu já aproveitando essa paleta que tem azuis, tá? Então eu voltei com o meu campo magnético para dar uma sombra e ficar um degradezinho mais legal. E tem umas partes aí que parece tipo umas ondas. Então eu já vou adiantando para vocês que eu peguei uma caneta Posca, tá? Para dar esse efeito mar. Por enquanto é o único efeito mar que eu sei fazer, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu aproveito também para dar uma clareada nas linhas, que eu acho que como se fosse o final da onda, né? Ele fica com a espuma, né? Então foi nesse sentido que eu quis colocar essa caneta Posca. Então, para não ficar totalmente branco, a espuma da onda eu pintei bem clarinho com campo magnético. Poderia até ter campo magnético, não, me perdoe, geleira. Eu podia até ter pintado com uma cor um pouco mais escura, mas acabei decidindo pintar com a cor mais clara mesmo. Mas eu acredito que deu certo, tá? A minha Posca tava com a cor um pouco muito clara do branco, então a gente balança ela para ela conseguir dar essa escurecida, né? Como se a tinta misturasse melhor e ficasse mais escura, tá? Então esse fato de fazer os pontinhos, gente, é o que dá mais o efeito de espuma do final da onda, tá? Eu acredito, assim, que eu já fiz isso em outro colorido e ficou muito legal. E eu vou passando por cima mesmo das ilustrações que estão na frente, porque eu acho que é esse pontilhismo aí que a gente tá fazendo agora que dá toda essa aparência de espuma, tá? Gente, eu tô gostando bastante do resultado. E me conta aqui nos comentários se você já fez algum efeito onda e se você gostou desse efeito onda que eu fiz, que eu achei que ficou bem legal. Agora eu tô tentando finalizar toda essa parte de baixo, tá? Então eu vi aquela nuvenzinha por trás do vulcão, aproveitei, usei o mesmo degradê que a gente tava usando embaixo, que seria geleira com campo magnético. E com o mesmo campo magnético resolvi fazer o último prédio. E como nessa paleta de cores a gente não tem amarelo, eu usei o ingá da paleta botânica, que é um meio amarelo, que é amarelo meio verde. Então é bem misturado, mas aí no meio ficou bem parecido com o amarelo, tá? Então, pelo mesmo motivo, usei o mesmo ingá no bico do pinguim e usei o Physalis com o ingá para fazer a coroa, tá? Não ficou lá a última Coca-Cola do deserto não, mas eu até gostei. Peguei o hemisfério norte para dar uma escurecida, tá? Na pelagem do pinguim. Fiquei passando só tracinhos mesmo, não para ficar totalmente completo. E peguei mais os outros dois lápis da paleta Escandinavos que eu tinha comentado para vocês que eu ia pegar, que seria o rocha e o névoa, tá? O névoa para pintar mais que a barriga do pinguim, só para não ficar completamente branca, e o rocha para dar uma escurecida na pelagem do pinguim, para não ficar tão branco
Não, exatamente, para não ficar tão branco. Ficar mais uns pontos de luz do que ficar com essa aparência de que a pessoa esqueceu de pintar ou não pintou direito. Fiz umas sombrinhas aonde tava ficando as patas do pinguim. Depois parti pro dinossauro, tá? Engar na parte da barriga dele. Depois eu vim com o plátano para fazer essa parte mais escura que o Kirby coloca as achuras. Fiz também esses gominhos para dar uma saltadazinha nessa parte da barriga do dinossauro. E vim com o funcho. Vim com funcho. Foi o funcho? Deixa eu ver, agora me esqueci. Acácia. Vim com um acácia, que ele é um verde meio lodo. Eu gostei bastante dessa cor, eu achei muito bonita. Ainda não tinha usado ela em coloridos. E gostei bastante do resultado do nosso dinossauro, tá? Então, posteriormente, eu fui pintando o fundo, tá? O fundo mesmo do desenho, que tem umas partes com as achuras no fundo. Então, eu fui fazendo esse preenchimento. E aproveitei para pintar a partezinha da borboleta com um tom de marrom. E essa parte de trás do fundo mesmo, que tem essas achuras, esses arabescos, eu vim só pegando tons de verde mesmo e fazendo esses detalhes, tá? A gente já tá quase terminando pro vídeo de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse colorido. Vou tentar fazer por partes pra gente preencher, né? A gente praticamente encerrou toda a fileira. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.